De volta com a Ação Nacional, que hoje está falando com o doutor em Teologia Alex Vilas Boas, ele também é professor na PUC São Paulo. Para a gente continuar o nosso papo aqui, nós vamos chamar um VT sobre a opinião da Igreja do Oriente Médio em relação a essa encíclica papal. Vamos lá. Durante uma reunião com organizações que ajudam os cristãos no Oriente Médio e as igrejas orientais, o cardeal Leonardo Sandri discutiu como é a vida de centenas de milhares de cristãos perseguidos. Vilipesi, rapiti, uccisi per il fatto di essere di Cristo. O Papa repetiu as declarações do cardeal com um discurso contundente, condenando a indiferença para com esta tragédia. Ele pediu às pessoas para não ter padrões duplos. No entanto, devemos fazer um esforço extra para remover esses acordos tácitos, aparentemente porque as vidas de milhares e milhares de famílias, de mulheres, homens, crianças e idosos parecem ser menos importantes do que o petróleo e as armas. Enquanto a paz e a justiça são proclamadas, traficantes da morte que operam nestas terras são tolerados. Si tolera che i trafficanti di morte. Mais tarde, ele pediu aos grupos que não parem de denunciar crimes contra os cristãos, que atacam a dignidade da humanidade. Ele também pediu para que eles lutem para que os jovens em lugares como a Eritreia e a Etiópia não tenham que fazer viagens arriscadas, a fim de encontrar um lugar onde possam ter um futuro. Essa encíclica está tendo uma repercussão mundial. Inclusive, eu gostaria de citar aqui, a nossa produção achou aqui, né, no site do Vaticano, na Rádio Vaticano, lá tem um texto de um muçulmano. Eu vou ler o trechinho aqui só para vocês terem ideia dessa encíclica, que ele fala assim, resumidamente, o que o muçulmano disse. Olha, como muçulmano, acho a sua declaração extremamente confortante. Não importa se partilha a minha fé, nem me importa se estou de acordo com todas as suas conclusões. O que conta para mim é que o Papa criou um novo terreno comum a nível espiritual entre os seguidores de todas as religiões. Isso aqui resume bem, né? Sim. O que com certeza, com certeza. O que está se gerando, né? Com certeza, papal. Com certeza. Acho que o Papa Francisco ele está enfatizando, não que os outros papados não tenham feito isso, mas talvez ele esteja dando mais ênfase, né? De ser um papado que, ao invés de tentar resolver só as coisas dentro da casa, está chamando uma época a pensar além, né? Ou seja, nosso modo de pensar habitualmente, histórico, vinculado às nossas miopias de época, não é suficiente para resolver os problemas que nós temos hoje, né? Então, esse ecumenismo é uma forma de ecologia interior, né? Ou seja, uma coisa está ligada à outra. São homens de bem procurando encontrar soluções para seu tempo. E isso é muito importante porque, veja, como nós temos uma visão, eu acho que sobretudo, antes de falar o que eu vou falar, sobretudo a contribuição do Papa Francisco não está só numa reforma institucional. Essa reforma institucional é uma questão histórica que implica reformular procedimentos, mas tem uma outra reforma que é uma reforma de mentalidade. Essa é mais ampla. A humanidade, ao catolicismo, talvez ao cristianismo, mas à humanidade, né? No sentido que vai durar mais do que o papado dele e que é uma tarefa muito mais ampla, né? De pensarmos esse lugar comum como um desafio. E nesse sentido é extremamente importante, porque essa visão que nós temos imediatista, reducionista, de comprar opiniões que a grande mídia vende, não raro, causa problemas internos, né? Por exemplo, outro dia tinha um aluno colocando na rede social a oposição de uma liderança religiosa falando que o Islã é uma religião que não tem como mudar. O Islã é violento, o Islã... isso não é nem um pouco verdade, ou seja, a comunidade islâmica aqui no Brasil, nós temos várias relações com eles. Tivemos uma semana passada um evento sobre religião e imigração, né? Como é que os migrantes islâmicos, os migrantes do mundo árabe são acolhidos, não são... como é que o próprio Islã, enquanto religião, tem que enfrentar o jihadismo, que é uma outra questão dentro do islamismo, ou seja, não é todo islâmico que vai explodir no aeroporto ou vai explodir na casa do vizinho, enfim. Mas essa mentalidade que mal depurada e que não raro de um jornalismo não responsável, faz com que a gente lide com os problemas no dia a dia
com essa miopia também, ou seja, não consigo ver a realidade e pensar a partir da realidade, que é uma coisa que já na exortação Francisco fala, partir da realidade. A realidade é mais importante que as ideias, né? E essa realidade é o lugar do discernimento. E para que eu tenha discernimento, tem que ter um coração livre, tem que fugir das desordens afetivas. E essas desordens afetivas é que retroalimentam o sistema capitalista, que vai gerar uma série de problemas sociais, né? Então, ele está criando, de fato, eu diria, uma discussão cultural hipodigmática e não paradigmática. Por hipodigma, a gente pode entender aquilo que classifica espécies diferentes, né? Sim. Somos mamíferos, apesar de ser baleia, macaco, ser humano, nós somos mamíferos, então somos diferentes, mas temos algo em comum. Então, nós estamos habituados a pensar paradigmas, mas precisamos pensar agora certos hipodigmas que nos ajudem a viver os problemas comuns, né? Exatamente, você falou agora, é isso aí que tem a ver, essa questão da casa comum que o Papa fala, né? Essa expressão que ele quis utilizar, porque está aqui, né? Sobre o cuidado da casa comum. Exato, exatamente. Em relação a isso. Exato, porque oikologia, né? Oikologos, tem duas características importantes. A primeira, oikos, é a ideia de casa, né? Agora, nós estamos viciados a pensar o logos como lógica, como cálculo, como racionalidade, quase que matemática de causa e efeito, né? Mas o logos é maior que a lógica. O logos implica busca de sentido, o logos implica percepção de um ethos comum, o logos implica uma dimensão também do pathos, da afetividade, da abertura do coração. Então, essa oikologia, ela é um sentido de casa, ver o mundo como uma casa, e uma casa que é comum, o que implica então que a gente tenha que pensar essa casa com todos que fazem parte dela. É evidente que não são todos que vão acolher a proposta, mas se nós atingirmos pessoas que façam diferença e não só barulho, nós temos grande chance de mudar a vida de muita gente, né? Esse é o sentido de uma casa comum, ou seja, as pessoas mais responsáveis, mais influentes e também as mais simples, ou seja, sim, eu peço para a vizinha, para a senhorazinha que vai na paróquia para fazer lixo seletivo na casa, mas também que ela pergunte para o padre o que é esse negócio de ecologia, né? E que o padre mobilize lideranças, que lideranças sociais criem vínculos maiores para pensarmos políticas públicas. Ou seja, eu preciso de um movimento pessoal, sim, eu preciso de hábitos pessoais, mas eu preciso que esses hábitos pessoais também exerçam uma pressão social para uma política pública adequada. Então, isso pede diálogo. Isso que eu ia perguntar para você na sequência aqui, ó. Quando ele fala dessa questão ambiental, ele pede também, porque aqui o Papa enfatiza que temos um comportamento irresponsável. Quando a gente fala assim, a gente se discute, não, são as grandes nações do mundo que poluem o meio ambiente, que fazem isso tudo. Mas e eu, você, quem está nos assistindo, que está em casa nos acompanhando, no meu dia a dia, na minha casa, no jeito de eu ser, nas atitudes que eu tomo diante do uso inadequado da água, enfim, eu também tenho que fazer a minha colaboração. Pois é, sim. Dentro da proposta de uma Igreja da Misericórdia, o Papa Francisco ele acentua muito mais uma pedagogia moral do que uma definição, né, a priori do que é o certo do que é o errado, não que haja uma perspectiva relativista negativa, mas ao invés de dizer o que é pecado e o que não é, vamos pensar com as pessoas que passos nós podemos dar em direção ao bem, né? Então, essa pedagogia moral, ela supõe qual é o passo possível que cada um pode dar. O que tem mais condições pode dar mais passos, o que tem menos também pode dar um passo. Ou seja, o desejo de mobilizar, né, o coração e a ação em direção a essa causa comum é importante de todos, independente de qual repercussão vai causar maior ou menos impacto, mas todos precisam fazer seu papel, porque é a nossa casa comum, né? Então, nesse sentido, ele vai falar que as nações mais ricas têm um dever maior e as nações mais pobres têm mais dificuldade de lidar com políticas de meio ambiente, porque ela tem necessidades mais básicas. Básico e tudo Exato, mais. Exatamente, né? Tem outras necessidades para serem sanadas, né? E que às vezes as pessoas não percebem. A gente falava diante de um jovem que entra no crime, a questão que nos chama de imediato não é ecologia. A gente está desabituado a pensar ao todo. Né? O que isso tem a ver com a ecologia? Pois o que tem a ver? Exatamente, né? Então a pessoa pode ler a encíclica, achar legal e aprovar alguns candidatos que foram a favor da redução do mandato penal, por exemplo. Né? Que então, tem uma miopia, por exemplo, que hoje está mais assim, né? Exatamente. A corrupção tem a ver com isso daí. Exatamente. A pessoa corrupta está fazendo com isso. Então, se fala muito em uma ecologia mental, no sentido de mudar o modo de percepção, e eu penso que a encíclica do Papa também pede uma ecologia espiritual. Ou seja,
nossa relação com Deus também é influenciada pela relação que eu tenho com o mundo. Tomás de Aquino já dizia isso, né? Um erro a respeito do mundo redunda um erro a respeito de Deus. Então, se eu não entendo bem o mundo, não vou entender bem Deus. Se eu não entendo bem a criação, não vou entender quem é o Criador, né? Por outro lado, quando eu compreendo a profundidade do Criador, então eu vou compreender a profundidade da criação, que vai dialogar com a natureza. Então, não precisa todo mundo pensar como criação. A natureza é uma categoria que está dentro da teologia da criação. Bom. E quando ele fala isso, ele fala, dentro da teologia da criação, diferente da natureza, tudo que existe tem um valor. Nem que sirva para existir um dia, mas que ele permite regular o sistema natural, porque ele tem um papel ali, né? Ele está ligado com outras coisas. Então, isso nos faz pensar com cuidado diante da natureza, né? O professor Alfredo Bozzi falava no cântico do Francisco de Assis a importância que teve, né, para a teologia moral na época, porque como Francisco começou a acentuar muito a questão da pobreza, os teólogos morais de época deixaram de classificar a soberba como pecado capital, porque era um problema dos grandes reis déspotas, para classificar a ganância, que era um problema que atingia todos, né? Ou seja, a ganância pode estar na base dessa soberba. A ganância pode estar na base de pessoas simples, porque estão mais preocupadas consigo do que com o ethos, do que com o todo. Então, Francisco, anacronicamente, ele inspira muito os ecologistas. E anacronicamente inspira muito a discussão social, porque ele não fomenta esse capitalismo, esse consumismo selvagem. Pelo contrário, estou preocupado com o outro, dividir com aquele que não tem, né? Sim. E é evidente que tem que ser uma divisão inteligente, não é uma coisa romântica, né? Mas ele pontua uma discussão que entra para a história da teologia, certamente. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho falando um pouco mais sobre essa encíclica papal Laudato Si. Fique ligado também.